U-Book apresenta A arte de ganhar dinheiro, a importância do otimismo, da perseverança e da determinação na construção de uma carreira vitoriosa, de P. T. Barnum. Tradução: Henrique Amat Rego Monteiro. Narração: Flávio Carpes. Livro original publicado pela editora Clio. Introdução. Este é um livro fantástico e é talvez um dos maiores legados de um dos mais ousados e ambiciosos empreendedores na área de espetáculos que os Estados Unidos já conheceram. Empresário, divulgador, diretor de circo, lembrado por promover mistificações célebres, Phineas Taylor Barnum é considerado um dos pioneiros da propaganda nos Estados Unidos no século XIX. De origem humilde, com o imenso sucesso que obteve, talvez tenha sido o primeiro milionário do mundo na área de espetáculos. Foi também escritor, editor, filantropo e político por algum tempo, e como empreendedor de museus, sua iniciativa com o Museu Americano prenunciou grande parte da cultura popular estadunidense do século XX. Neste livro, Barnum expõe seu pensamento sobre os negócios e ensina ao leitor sobre como ser bem-sucedido em matéria de ganhar dinheiro. É uma leitura instigante para as pessoas interessadas em aprender com importantes líderes empresariais do passado sobre suas fórmulas pessoais do sucesso. É também um fecundo texto motivacional para as pessoas que pretendam fazer sucesso e acumular dinheiro. Muito embora tenha sido escrito há mais de 100 anos, o livro traz princípios que ainda são perfeitamente válidos na atualidade. Considerado uma obra-prima clássica original em seu gênero, é narrado em termos factuais e bem-humorados, de maneira simples, de modo que qualquer pessoa possa compreender. O livro ensina como a vocação certa pode levar a um grande sucesso e destaca a importância dos bons hábitos pessoais como o otimismo, persistência, perseverança, determinação e a preocupação com o próximo. Além disso, traz conselhos muito interessantes sobre como orientar a educação dos filhos na escolha de uma carreira. Se você quer ser bem-sucedido na vida e gosta de livros sobre as finanças pessoais, mas também tem curiosidade de conhecer uma história de sucesso em seu nível mais real, esta é uma leitura indispensável. Seja como for, é impossível ficar indiferente a este livro. Sobre o autor. Nascido em 5 de julho de 1810, Phineas Taylor Barnum era filho de Philo Barnum, 1778-1826, gerente de hotel, alfaiate e vendedor de loja, e de sua segunda esposa, Irene Taylor. Foi o terceiro bisneto de Thomas Barnum, 1625-1695, imigrante ancestral da família Barnum nos Estados Unidos. Seu avô materno, Phineas Taylor, foi congressista de origens liberais, proprietário de terras, juiz de paz e idealizador de loterias, e exerceu uma grande influência sobre o neto predileto. Inspirado pelo avô, Barnum tomou gosto pela arte do entretenimento ainda garoto, quando trabalhava na fazenda da família em Bethel, Connecticut. O trabalho no campo não era de seu agrado. Era bom em cálculos, mas não gostava da atividade física. Começou então como vendedor de loja, atividade em que aprendeu a regatear e a usar de artifícios para vender. Esteve envolvido com a mania pela primeira loteria dos Estados Unidos. Quando o pai morreu em 1825, Barnum ficou com a incumbência de cuidar da família com 4 irmãos e irmãs. Para ganhar o dinheiro necessário, improvisava tipos de loteria pelos quais entregava prêmios variados aos vencedores, de garrafas a objetos de lata. Sempre pronto a ganhar dinheiro com o que quer que fosse, 3 anos depois, com a ajuda do avô, Barnum abriu uma loja de frutas e doces. Em 1829, aos 19 anos, Barnum casou-se com Charity Hallett, que foi sua companheira pelos 44 anos seguintes. Com pouco mais de 20 anos de idade, já era um pequeno comerciante com diversos interesses: uma loja de armarinhos, uma corretora de leilões, uma imobiliária improvisada e uma rede lotérica que abrangia o estado inteiro.
Bastante ativo na política local contra as leis puritanas dos calvinistas, contrárias ao jogo e às viagens, lançou um semanário, The Herald of Freedom, em Danbury, Connecticut. Seus editores, contra os presbíteros, levaram-no a sofrer acusações de injúria e a um processo que resultou em sua prisão por 2 meses. Após ser libertado, tornou-se um defensor ferrenho do movimento liberal. Em 1834, quando as loterias foram banidas de Connecticut, eliminando sua principal fonte de renda, Barnum vendeu a loja e mudou-se para a cidade de Nova York. Empresário de espetáculos. Pouco tempo depois de sua chegada a Nova York, Barnum abriu uma pensão e um armazém e ingressou em sua primeira aventura como animador e apresentador, exibindo uma escrava negra idosa, Joyce Heth, supostamente com 161 anos de idade, que teria sido a babá de George Washington. Joyce Heth morreu em 1836 e, segundo o legista que realizou a autópsia, não tinha mais do que 80 anos. Depois da exibição da Sra. Heth e de alguns anos de sucessos variados com sua primeira companhia teatral de variedades, em 1841, Barnum comprou o Scudder's American Museum, um museu em Nova York que oferecia inúmeras atrações variadas, tanto estranhas quanto educativas, num prédio de 5 andares na esquina das ruas Broadway e Ann. Barnum reformou o prédio, acrescentou novas peças de exposição e rebatizou-o como Barnum's American Museum, visando torná-lo um centro popular de espetáculos. O Museu de Barnum foi a primeira instituição a combinar entretenimento sensacionalista e exibição espalhafatosa de mau gosto com instrução e elevação moral. Hoje é reconhecido pelos historiadores como uma instituição da maior importância para o desenvolvimento da cultura urbana do século XIX, como um prenúncio de todas as tendências do entretenimento comercial estadunidense da época. Por uma entrada de 25 centavos de dólar, os visitantes podiam ver uma série de atrações, sempre diferentes, desde a suposta múmia de uma sereia até uma versão caricaturesca de um pequeno polegar vestido de general e interpretado por um menino de 11 anos treinado por Barnum. No início da década de 1850, Barnum começou a investir pesadamente num distrito industrial em Connecticut. Em 1853, lançou um jornal semanal, Illustrated News, e um ano depois concluiu sua autobiografia, Life of P.T. Barnum, A Vida de P.T. Barnum. Após muitas revisões, a autobiografia vendeu mais de 1 milhão de exemplares, resultando em um de seus métodos mais bem-sucedidos de autopromoção. Alguns leitores compravam um exemplar de cada edição, até que finalmente Barnum abriu mão dos direitos autorais para permitir que as gráficas vendessem edições mais baratas. Desse modo, no fim do século XIX nos Estados Unidos, o número de exemplares publicados só perdia para o Novo Testamento. Pioneiro da propaganda. Muitas vezes apelidado o Príncipe dos Embusteiros, Barnum não via nada de errado no uso de exageros no material promocional para atrair a atenção do público, ou embustes, como ele chamava, desde que o público compensasse o investimento. Desprezava, entretanto, aqueles que ganhavam dinheiro por meio de engodos fraudulentos, especialmente os médiuns espiritualistas populares na época, e chegou a testemunhar contra o destacado fotógrafo de espíritos William H. Mumler em um julgamento por fraude. Precedendo os ilusionistas Harry Houdini e James Randi, Barnum expôs os truques secretos usados pelos médiuns para enganar os incautos. Em seu livro de 1865, The Humbugs of the World, Os Embustes do Mundo, ele oferecia $500 a qualquer médium que fosse capaz de provar o poder de se comunicar com os mortos. Uma iniciativa que o projetou como um legítimo empresário foi seu envolvimento com a cantora Jenny Lind, o rouxinol sueco, que ele levou para cantar nos Estados Unidos por $1.000 por noite durante 150 noites, com todas as despesas pagas adiantado, uma oferta considerada sem precedentes. Como resultado de sua campanha, com o acompanhamento da imprensa, cerca de 40.000 pessoas recepcionaram a cantora no Porto e outras 20.000 no hotel em que ela se hospedou. A turnê começou com um concerto em Castle Garden
e foi um grande sucesso, além de serem disponibilizados artigos de Annie Lind, e Barnum recuperou 4 vezes seu investimento. Em 1856, entretanto, a empresa a que Barnum destinara pesados investimentos em Connecticut faliu e levou toda a sua riqueza. Com isso, o empresário atravessou um período de 4 anos de litígios e humilhações públicas. Como saída, ele se lançou a uma temporada de viagens de palestras e, em 1860, livrou-se das dívidas, reassumindo a propriedade do museu e construindo uma nova mansão. Apesar das críticas prevendo que não conseguiria reavivar sua magia, Barnum obteve um sucesso maior ainda. Na época, criou em seu museu o primeiro aquário dos Estados Unidos e expandiu o setor de imagens de cera. Seus 7 grandes salões exibiam as 7 maravilhas do mundo e foi incluída uma galeria de quadros de criminosos. Suas coleções expandiram-se para 4 edifícios e ele passou a publicar um Guia do Museu que apresentava suas 850.000 curiosidades. O museu se manteve por 24 anos até ser destruído por um incêndio em 13 de julho de 1865. Barnum procurou reabri-lo em outro local, que também foi destruído por incêndio 3 anos depois. Dessa vez, a perda foi grande demais e Barnum aposentou-se do negócio de museus. O Rei do Circo. Barnum entrou para o negócio do circo aos 61 anos de idade. Iniciou em sociedade um empreendimento ambulante com exibições circenses, exposição de animais e um museu de aberrações, que em 1872 era anunciado como o maior espetáculo da Terra. Como sempre, sua criatividade e ousadia fizeram dele um pioneiro em muitas iniciativas. Foi o primeiro dono de circo a transportar o circo por trem e o primeiro a comprar seu próprio trem. Apesar de novos incêndios, desastres ferroviários e outros reveses, em 1883 seus ganhos com o circo totalizavam $1.419.498. Barnum foi eleito representante republicano por Fairfield, Connecticut, em 1865 e cumpriu 2 mandatos. Como político e reformador, teve uma participação política importante, concentrando-se em problemas raciais e escravagistas. Inicialmente democrata, depois da Guerra da Secessão passou ao recém-fundado Partido Republicano. Concorreu ao Congresso em 1867 e perdeu. Em 1875, elegeu-se prefeito de Bridgeport, em seu estado. Publicou ainda, em 1869, Struggles and Triumphs, Lutas e Triunfos, antes de terminar A Arte de Ganhar Dinheiro, seu último livro, publicado em 1880. Em 1891, Barnum começou a ter problemas cardíacos, mas mesmo assim não abandonou o espetáculo. Interessado em como as pessoas se lembrariam dele, permitiu que o jornal The Evening Sun publicasse seu obituário prematuramente. No título lia-se O Grande e Único Barnum. Ele queria ler seu obituário. Aqui está. Em 7 de abril de 1891, menos de um mês depois da publicação do obituário, Phineas Taylor Barnum morreu de insuficiência cardíaca. Dimensão da obra. A inclusão da obra de P. T. Barnum entre as publicações do Novo Pensamento deve-se menos a uma inclinação espiritual ou religiosa que a originalidade na aplicação prática das novas ideias cultivadas no final do século XIX por esse movimento espiritualista que se manifestou na divulgação de crenças metafísicas de autores como Charles Fillmore, William Walker Atkinson e Thomas Troward, entre outros, nos Estados Unidos e com repercussão em todo o mundo. Empresário de espetáculos, dono de um museu de variedades pioneiro em Nova York que atraía pessoas de todas as origens e diretor de um dos maiores e mais famosos circos que já existiram, Barnum estudou os fenômenos psicológicos entre milhares de pessoas que assistiam às suas apresentações. Ele se interessava pelos aspectos subjetivos que levam as pessoas a acreditar e aceitar em tudo sem questionar. O público, dizia ele, é um animal muito estranho e, embora um bom conhecimento da natureza humana geralmente leve à preparação de uma diversão para atingir as pessoas certas, ele é instável e, na maioria das vezes, perverso.
Em seu livro, Barnum discorre livremente sobre os temas que considera importantes para ganhar dinheiro e manter a riqueza. Sobre a poupança, para ele economia, diz: a verdadeira economia é mal compreendida e as pessoas passam pela vida sem entender adequadamente o que significa esse princípio. Economia não é mesquinhez. Destaca ainda a importância da vocação. A menos que o homem siga a vocação para a qual tem uma inclinação natural e que seja a mais adequada para sua índole peculiar, não poderá ter sucesso. E conclui, expondo suas ideias sobre a publicidade. A propaganda é como o aprendizado. Se for pouco, é uma coisa perigosa. Seu objetivo ao anunciar é fazer o público compreender o que você tem para vender. E se não tiver a coragem de continuar anunciando até ter difundido essa informação, todo o dinheiro que gastou será perdido. Em uma cultura em que a arte de vender era quase um espetáculo de charlatanice, em que era preciso vender a qualquer preço, Barnum foi mais do que um pioneiro do incipiente marketing estadunidense no século XIX. Na nova realidade de mercado de consumidores criada pela Revolução Industrial, em que a propaganda era um campo relativamente novo, com técnicas ingênuas ou maliciosas, baseadas mais na intuição do que na prática, em que lenda e fato se misturavam, Barnum tornou-se um ícone desse período de embustes, o que fez que até hoje os profissionais dessa área sejam vistos com desconfiança. A arte. Em um país de dimensões continentais, como é o caso dos Estados Unidos, onde existe mais terra do que pessoas, não é nada difícil que pessoas gozando de boa saúde ganhem dinheiro. Nesse campo comparativamente novo, há tantos caminhos abertos para o sucesso, tantas vocações ainda por preencher, que qualquer pessoa, independentemente do sexo, que deseje, pelo menos por enquanto, dedicar-se a qualquer ocupação respeitável disponível, pode encontrar um emprego lucrativo. Aqueles que realmente desejam obter a independência só precisam direcionar sua mente para esse fim e adotar os meios adequados, como fazem em relação a qualquer outro objetivo que desejem realizar e o que pretendem se realiza facilmente. No entanto, por mais que se ache fácil ganhar dinheiro, não tenho nenhuma dúvida de que muitos daqueles que me acompanham irão concordar que é a coisa mais difícil do mundo manter o dinheiro ganho. O caminho para a riqueza, como afirma com propriedade o Dr. Franklin, é tão fácil quanto o caminho para o moinho. Esse caminho consiste simplesmente em gastar menos do que se ganha, o que parece ser um problema muito simples. O Sr. Micawber, uma daquelas felizes criações do genial Dickens, coloca a questão numa perspectiva exata quando diz que quem tem uma renda anual de 20 libras e um gasto de 20 libras e meio shilling é para ser o mais miserável dos homens, ao passo que quem tem uma renda de apenas 20 libras e gasta não mais de 19 libras e meio shilling é para ser o mais feliz dos mortais. Muitos de meus leitores poderiam dizer: entendemos isso é economia, e sabemos que a economia é saudável. Sabemos que não podemos comer nosso bolo e guardá-lo ao mesmo tempo. Ouso dizer, no entanto, que talvez surjam mais casos de falência de enganos quanto a essa questão do que de praticamente nenhuma outra. O fato é que muitas pessoas pensam que entendem sobre o que é economia, quando realmente não entendem. A verdadeira economia é mal compreendida e as pessoas passam pela vida sem entender adequadamente o que significa esse princípio. Uma pessoa diz: tenho uma renda de tanto e meu vizinho ganha a mesma coisa. Ainda assim, todo ano ele parece um pouco à minha frente e eu um pouco atrás. Como isso é possível? Eu sei tudo sobre economia. Essa pessoa pensa que sabe, mas não sabe. Há homens que pensam que economia consiste em guardar restos de queijo e tocos de velas, em economizar 2 pences na conta da lavanderia e fazer todos os tipos de mesquinharias. Economia não é mesquinhez. O pior é também que esse tipo de pessoa direciona sua economia em apenas um sentido. Ela fantasia que é tão maravilhosamente econômica, economizando meio pence quando devia gastar 2 pences, que pensa que pode se permitir esbanjar em outros sentidos. Alguns anos atrás, antes de ter sido inventado ou imaginado o querosene, era possível passar a noite em qualquer casa de fazenda nas áreas agrícolas e conseguir um bom jantar, mas depois do jantar poderia tentar ler na sala de estar e descobriria ser isso impossível com a luz insuficiente de uma vela.
A dona da casa, vendo seu dilema, diria: é bem difícil ler aqui à noite. Diz o provérbio: é preciso ter um navio no mar para ser capaz de queimar 2 velas de uma vez. Nunca temos uma vela a mais a não ser em ocasiões especiais. Essas ocasiões especiais acontecem talvez 2 vezes por ano. Desse modo, a boa mulher economiza 5, 6 ou 10 dólares nesse período. Mas as informações que poderiam ser obtidas pelo fato de ter uma luz adicional valeriam, é claro, mais de 1 tonelada de velas. O problema, no entanto, não acaba aqui. Sentindo que é tão econômica em velas de sebo, ela acha que pode se dar ao luxo de ir com frequência à cidade e gastar 20 ou 30 dólares em fitas e atavios, muitos dos quais desnecessários. Esse erro não é visto com muita frequência entre homens de negócios e, nesses casos, geralmente se aplica em papel para escrever. É possível encontrar bons homens de negócios que economizam todos os velhos envelopes e resíduos e, podendo evitar, não rasgam uma nova folha de papel por nada no mundo. Isso é tudo muito bom. Desse modo, eles podem economizar 5 ou 10 dólares por ano. Mas, sendo tão econômicos, apenas em papel para escrever, eles acham que podem se dar ao luxo de desperdiçar tempo, dar festas caras e dirigir seus carros luxuosos. Isso ilustra o que diz o Dr. Franklin quanto a economizar no varejo e desperdiçar no atacado. Econômico nos pequenos gastos e perdulário nos grandes. A revista Punch, ao se referir a esse tipo de pessoa, de visão limitada, comenta que essas pessoas são como o homem que compra um arenque de 1 penny para o jantar da família e depois contrata um carro por 4 pence para levá-lo até em casa. Nunca conheci um homem que tivesse sucesso praticando esse tipo de economia. A verdadeira economia consiste em sempre fazer o ganho exceder os gastos. Use as roupas velhas por um pouco mais de tempo, se for o caso. Dispense o novo par de luvas, conserte o traje antigo, viva com uma alimentação mais frugal, se necessário, de modo que, em todas as circunstâncias, a menos que aconteça um imprevisto, haverá uma margem favorável da renda. 1 centavo aqui e 1 dólar ali aplicados a juros vão se acumulando e, desse modo, o resultado desejado é alcançado. É preciso algum treinamento, talvez, para praticar esse tipo de economia, mas quando acostuma-se com ela, encontra-se mais satisfação na poupança racional do que nos gastos irracionais. Eis aqui a receita que recomendo. Descobri que produz uma cura excelente para as extravagâncias e especialmente para a economia enganosa. Quando você descobrir que não tem um excedente no fim do ano, ainda que tenha uma boa renda, aconselho que pegue algumas folhas de papel, prenda-as como se fossem um livro e assinale cada item de seus gastos. Assinale-os todos os dias ou semanas em 2 colunas, uma encabeçada pelo título Necessários e até mesmo Confortos, e a outra encabeçada pelo título Luxos. E então você irá descobrir que a segunda coluna será o dobro, o triplo, e muitas vezes 10 vezes maior do que a primeira. Os verdadeiros confortos da vida não custam mais do que uma pequena parte do que a maioria de nós ganha. O Dr. Franklin diz que são os olhos dos outros e não os nossos próprios olhos que nos arruinam. Se todo mundo fosse cego, a não ser eu mesmo, eu não me preocuparia com roupas ou móveis finos. É o medo do que a vizinha irá dizer que mantém muitas famílias boas trabalhando sem descanso. Nos Estados Unidos, muitas pessoas gostam de repetir que somos todos livres e iguais, mas esse é um grande engano em mais de um sentido. Que os estadunidenses nascemos livres e iguais é uma verdade gloriosa em um sentido, ainda que nem todos nasçamos igualmente ricos e nunca sejamos igualmente ricos. Alguém poderia dizer: conheço um homem que tem uma renda de 50 mil dólares por ano, enquanto eu não ganho mais do que 1.000. Conheci esse sujeito quando ele era pobre como eu. Agora ele é rico e pensa que é melhor do que eu. Vou mostrar a ele que sou tão bom quanto ele é. Vou comprar um cavalo e uma charrete. Não, eu não posso fazer isso, mas vou emprestar uma charrete e sair com ela esta tarde na mesma rua pela qual ele passa e assim provar-lhe que sou tão bom quanto ele. Meu amigo, você não precisa se incomodar a esse ponto. Você pode facilmente provar que é tão bom quanto ele. Só precisa se comportar do mesmo modo que ele. Mas não pode fazer ninguém acreditar que você é tão rico quanto ele. Além disso, se assumir essa pose, além de desperdiçar o seu tempo e gastar seu dinheiro, sua pobre esposa será obrigada a estragar as mãos em casa e comprar o chá à prestação,
e tudo mais do mesmo modo para que você possa manter as aparências e, depois de tudo, não enganar ninguém. Por outro lado, a Sra. Smith pode dizer que a vizinhança casou-se com o Johnson por dinheiro e que todo mundo sabe disso. A vizinha tem uma bela estola de pelo de camelo de $1.000 e então ela vai fazer o Sr. Smith comprar-lhe uma de imitação e depois sentar-se num banco ao lado da outra na igreja só para provar que é igual a ela. Minha boa mulher, a senhora não vai progredir nesse mundo caso se deixe levar pela vaidade e pela inveja. Nesse país onde acreditamos que a maioria deve governar, ignoramos esse princípio em relação à moda e deixamos que um punhado de pessoas que chamam a si mesma de aristocracia imponham um falso padrão de perfeição e, no esforço de nos alçar a esse padrão, muitas vezes nos mantemos pobres o tempo todo fazendo o possível para manter as aparências. Muito mais sensata seria uma lei sobre nós mesmos que dissesse: vamos controlar nosso procedimento por nossa renda e ter uma poupança para um dia difícil. As pessoas deviam ser tão sensíveis sobre o assunto de ganhar dinheiro quanto sobre qualquer outro. Causas iguais produzem efeitos iguais. Não se pode acumular uma fortuna tomando o caminho que leva à pobreza. Não é preciso que um profeta nos diga que aqueles que vivem à custa de todos os seus meios, sem nenhum pensamento sobre um revés nessa vida, nunca serão capazes de chegar a uma independência financeira. Homens e mulheres acostumados a satisfazer cada desejo e capricho acharão difícil, a princípio, cortar seus diversos gastos desnecessários e sentirão uma grande insatisfação em viver em uma casa menor do que aquela na qual se acostumaram, com menos móveis caros, menos companhia, menos roupas caras, menos empregados, um número menor de bailes, festas, idas ao teatro, passeios de carruagem, viagens de lazer, charutos, bebidas caras e outras extravagâncias. No entanto, depois de tudo, se seguirem um plano de ter pé de meia, ou em outras palavras, uma pequena soma de dinheiro a juros ou investida criteriosamente em imóveis, ficarão surpresos com o prazer que se experimenta de aumentar constantemente o montante, assim como de todos os hábitos econômicos que se desenvolvem por esse modo de proceder. As roupas antigas servirão por mais tempo, um espumante mais barato ou mesmo a água mineral terão melhor gosto do que o champanhe, um banho frio e uma simples caminhada parecerão mais reconfortantes do que um passeio na carruagem mais luxuosa. Uma conversa agradável, uma visita aos amigos num fim de tarde ou uma hora distraindo-se com algum jogo em casa parecerão mais agradáveis do que uma festa cara, quando o reflexo sobre a diferença em custo é mais bem aproveitado por aqueles que começam a conhecer os prazeres de poupar. Milhares de homens são mantidos pobres e dezenas de milhares ficam pobres depois de terem adquirido mais que o suficiente para sustentá-los bem por toda a vida, em consequência de estabelecer seus planos de vida segundo um programa vasto demais. Algumas famílias gastam $20.000 por ano e algumas muito mais, e raramente sabem como viver com menos, ao passo que outras se satisfazem sensatamente, muitas vezes, com menos de 1/10 dessa quantia. A prosperidade é uma provação mais severa do que a adversidade, especialmente a prosperidade súbita. O que vem fácil, vai fácil, é um antigo e verdadeiro provérbio. Um espírito de orgulho e vaidade, quando não controlado adequadamente, é um verme devorador incontrolável que corrói a própria essência dos bens humanos no mundo, sejam eles pequenos ou grandes, centenas ou milhões. Muitas pessoas, quando começam a prosperar, expandem imediatamente suas ideias e começam a gastar com luxos, até que, em pouco tempo, seus gastos superam seus ganhos e elas se tornam arruinadas em suas ridículas tentativas de manter as aparências e causar alguma sensação. Conheço um cavalheiro muito rico que diz que, logo que começou a prosperar, a esposa quis um sofá novo e elegante. Aquele sofá, contou-me ele, custou $30.000. Quando o sofá chegou à casa, considerou-se encontrar poltronas para completar o ambiente. Depois, aparadores, tapetes e mesas que combinassem com tudo isso e assim por diante, todo um estoque de mobília. Quando por fim concluiu-se que a casa em si era pequena demais e antiquada para o mobiliário, uma outra casa precisou ser construída para corresponder às novas aquisições.
Assim, acrescentou meu amigo, o montante dos gastos chegou a $30.000 em razão de um único sofá, sobrecarregando-me ainda com empregados, utensílios e mais as despesas necessárias para manter uma residência, um dispêndio anual de $11.000, e ainda parecia pouco. Ao passo que 10 anos atrás vivíamos com muito mais conforto de verdade, porque com muito menos preocupação, assim como muitas centenas de pessoas. A verdade é que, continuou ele, aquele sofá teria me levado à falência inevitável, não fosse uma vocação sem precedentes para a prosperidade me manter à tona e não reprimisse o desejo natural de economizar só um pouco. A base do sucesso na vida é a boa saúde. Essa é a fortuna por trás de tudo. É também a base da felicidade. Uma pessoa não consegue acumular muito bem uma fortuna quando está doente. Não tem ambição nenhuma, nenhum incentivo, nenhuma força. É claro que há pessoas que têm uma saúde ruim e não podem evitar isso. Não se espera que tais pessoas sejam capazes de acumular riqueza, mas em grande parte a deficiência de saúde pode ser evitada. Então, se a boa saúde é a base do sucesso e da felicidade na vida, é muito importante observarmos as leis da saúde, que nada mais são do que outra forma de exprimir as leis da natureza. Quanto mais seguirmos as leis da natureza, mais próximos estaremos da boa saúde, e ainda assim, muitas pessoas não prestam atenção às leis naturais e as transgridem completamente. Devíamos saber que o pecado da ignorância é fazer vista grossa à violação das leis da natureza. O não cumprimento dessas leis sempre traz castigo. Muitos de nossos antepassados conheciam muito pouco sobre o princípio da ventilação. Eles não sabiam muito sobre o oxigênio, não importa com qual outro elemento estivessem familiarizados. Consequentemente, construíam suas casas com quartos pequenos e baixos, e aqueles bons e veneráveis puritanos fechavam-se naquelas celas, diziam suas orações e iam para a cama. Pela manhã, davam graças pela preservação de sua vida durante a noite e ninguém tinha razão melhor para agradecer. Provavelmente, alguma fresta razoável na janela ou na porta permitia a entrada de ar fresco, e isso os salvava. Muitas pessoas violam conscientemente as leis da natureza contra seus melhores impulsos em nome da moda. Por exemplo, há uma coisa de que nenhum ser vivo, a não ser um verme desprezível, jamais gostou, e isso é o fumo. Ainda assim, quantas pessoas existem que deliberadamente educam o apetite natural e superam essa inata aversão ao fumo a ponto de chegarem a adorá-lo? Essas pessoas apegam-se a essa erva daninha venenosa ou então é a erva que se apega a elas. Existem homens casados que vivem cuspindo sumo de tabaco nos tapetes e pisos e às vezes até mesmo na esposa ao lado. Eles não põem as esposas porta afora como os homens bêbados, mas suas esposas, não tenho a menor dúvida, muitas vezes os querem fora de casa. Outro aspecto perigoso é que esse apetite artificial, assim como o ciúme, cresce com o que é alimentado. Quando se ama o que é antinatural, cria-se um apetite mais forte pela coisa nociva do que o desejo natural pelo que é inofensivo. Existe um antigo provérbio que afirma que o hábito é uma segunda natureza, mas um hábito artificial é mais forte do que a natureza. Considere, por exemplo, um antigo mascador de fumo. Seu amor pelo tabaco de mascar é mais forte do que seu amor por qualquer tipo de alimento. Ele pode abrir mão de um bom bife com mais facilidade do que desiste da erva. Os jovens lamentam-se por não serem adultos. Gostariam de ir dormir criança e acordar adulto, e para realizar isso, copiam os maus hábitos dos mais velhos. O pequeno Tommy e o pequeno Johnny veem o pai ou os tios fumarem cachimbo e dizem: se eu fizer o mesmo, serei homem também. Quando o tio John sair e deixar o cachimbo de tabaco, vou experimentar. Pegam um fósforo e o acendem, e depois soltam uma baforada. Vou aprender a fumar. Você gostou, Johnny? O garoto responde desconsolado. Nem um pouco, parece amargo. E ele vai ficando pálido, mas persiste. E mesmo sem gostar, se oferece logo em sacrifício no altar da moda. E assim os garotos continuam e perseveram, até por fim vencerem o apetite natural e tornarem-se vítimas dos gostos adquiridos. Falo com conhecimento de causa, pois notei as consequências disso em mim mesmo, tendo chegado a fumar de 10 a 15 charutos num dia.
Entretanto, não tenho usado a erva durante os últimos 14 anos e nunca mais pretendo usar. Quanto mais um homem fuma, mais deseja fumar. O último charuto fumado simplesmente excita o desejo de outro, e assim por diante sem parar. Considere a pessoa que masca fumo. Pela manhã, quando levanta, põe o fumo na boca e continua com ele durante o dia inteiro, sem jamais desfazer-se dele, a não ser para trocá-lo por outro ou quando vai comer. Ah, sim, em alguns intervalos durante o dia e à noite, muitos dos mascadores de fumo se desfazem do tabaco e o guardam por tempo suficiente para tomar um drink, depois tornam a colocá-lo na boca. Isso simplesmente prova que o apetite por rum é ainda mais forte do que pelo tabaco. Quando o mascador de tabaco vai à sua propriedade no campo e você lhe mostra as frutas colhidas entre as belezas de seu pomar, quando lhe oferece as mais deliciosas maçãs, peras, pêssegos e damascos e diz: "Meu amigo, eu as importei da Espanha, da França ou da Itália. Veja que frutas lindas! Não há nada mais delicioso e saudável do que uma fruta madura. Sirva-se à vontade. Quero vê-lo deliciar-se com isso." Ele rola o naco de fumo por baixo da língua e responde: "Não, obrigado. Estou com meu tabaco na boca." Seu palato tornou-se narcotizado pela erva tóxica e ele perdeu em grande parte o paladar delicado e invejável pelas frutas. Isso mostra a que hábitos caros, inúteis e nocivos os homens se dedicam. Falo por experiência própria. Já fumei até ficar trêmulo como uma folha seca, o sangue latejando na cabeça, e tive uma palpitação do coração que pensei tratar-se de doença cardíaca, até quase morrer de susto. Quando consultei meu médico, ele disse: "Pare com o consumo do fumo." Não estava só prejudicando minha saúde e gastando uma grande quantia, mas também dava um mau exemplo. Segui o seu conselho. Nenhum jovem do mundo jamais parece tão belo quanto pensa que é por trás de um charuto ou cachimbo de espuma do mar. Esses comentários se aplicam com força decuplicada ao consumo de bebidas intoxicantes. Para ganhar dinheiro, é preciso ter um cérebro limpo. Um homem precisa saber que 2 mais 2 são 4. Deve estabelecer seus planos com reflexão e antecipação e examinar detidamente todos os detalhes e os diversos senões do negócio. Como nenhum homem pode ter êxito nos negócios a menos que tenha um cérebro que o capacite a estabelecer seus planos e um raciocínio para guiá-lo em sua execução, então não importa o quanto um homem seja abençoado com inteligência e seu julgamento distorcido por bebidas intoxicantes, é impossível para ele levar adiante os negócios com sucesso. Quantas oportunidades boas passam e nunca voltam enquanto um homem está bebericando socialmente com um amigo? Quantos negócios disparatados foram feitos sob a influência desse sedativo que faz sua vítima temporariamente pensar que é rica? Quantas oportunidades importantes são postergadas para o dia seguinte, depois para sempre, porque a taça de vinho mergulhou o organismo num estado de lassidão, neutralizando as energias tão essenciais ao sucesso nos negócios. Verdadeiramente, o vinho é um burlador. O hábito de consumir bebidas intoxicantes é uma insensatez, assim como o consumo de ópio pelos chineses. O primeiro é tão destrutivo para o sucesso do homem de negócios quanto o segundo. Trata-se de um mal sem atenuantes, completamente indefensável à luz da filosofia, da religião e do bom senso. É a fonte de praticamente todos os outros males em nosso país. Não se engane sobre sua vocação. O plano mais seguro e o mais certo de obter sucesso para o jovem começar a vida é escolher a vocação mais compatível com seus gostos. Os pais e os tutores muitas vezes são negligentes demais com relação a esse aspecto. É muito comum um pai dizer, por exemplo: "Tenho 5 garotos, farei de Billy um clérigo, de John um advogado, de Tom um médico e de Dick um fazendeiro." Então ele vai à cidade e procura se inspirar sobre o que fazer com Sammy. Depois volta para casa e diz: "Sammy, vejo que relojoaria seria um negócio bem distinto. Acho que farei de você um ourives." E faz isso independentemente das inclinações naturais da índole de Sam. Sem dúvida nenhuma, todos nascemos com um determinado propósito. Somos tão diferentes no cérebro quanto no semblante. Alguns nascem como mecânicos natos, ao passo que alguns têm uma grande aversão às máquinas.
Deixe uma dúzia de garotos de 10 anos de idade juntos e logo irá observar 2 ou 3 criando algum aparelho engenhoso, trabalhando com fechaduras ou máquinas complicadas. Já aos 5 anos de idade, o pai não poderia encontrar um brinquedo que mais agradasse a eles do que um quebra-cabeças. Esses meninos são mecânicos natos, mas os outros 8 ou 9 garotos têm aptidões diferentes. Eu pertenço a essa última categoria. Nunca tive o menor interesse por mecânica. Ao contrário, tenho uma certa aversão por máquinas complicadas. Nunca tive engenhosidade suficiente para consertar uma torneira para que não vazasse. Nunca consegui consertar uma caneta com que pudesse escrever ou entender o princípio de um motor a vapor. Se um homem pegasse um garoto como eu era e tentasse fazer dele um relojoeiro, o menino poderia, depois de um aprendizado de 5 ou 7 anos, ser capaz de desmontar e montar um relógio, mas durante a vida inteira estaria trabalhando forçado e encontrando todo o tipo de desculpa para deixar seu trabalho e se ocupar de outra coisa. A relojoaria seria repulsiva para ele. A menos que o homem siga a vocação para a qual tem uma inclinação natural e que seja a mais adequada para sua índole peculiar, não poderá ter sucesso. Fico feliz em acreditar que a maioria das pessoas encontra sua vocação certa. Ainda assim, vejo muitas que se enganam de vocação, de um ferreiro a um clérigo. Muitas vezes encontramos, por exemplo, um ferreiro letrado, que é um linguista extraordinário e devia ter sido um professor de idiomas. E podemos ter visto advogados, médicos e clérigos que seriam mais adequados por natureza para a bigorna ou o esmeril. Escolha a localização certa. Depois de assegurar a vocação certa, você deve tomar cuidado em escolher a localização certa. Pode ser que tenha sido desqualificado como gerente de hotel e tenham dito que é preciso ter uma inclinação para saber como gerir um hotel. Você poderia conduzir um hotel como um relógio e atender satisfatoriamente 500 hóspedes por dia. Ainda assim, se seu prédio estiver em uma cidadezinha por onde não passa uma ferrovia ou nenhum outro tipo de transporte público, a localização pode ser a causa de sua ruína. É igualmente importante que você não comece um negócio onde já existam suficientes para atender às demandas na mesma ocupação. Lembro-me de um caso que ilustra esse assunto. Quando estive em Londres, em 1858, passei pelo distrito de Holborn com um amigo inglês e vi por algumas salas espetáculos baratos ou penny shows. Eles exibiam enormes cartazes do lado de fora, retratando curiosidades maravilhosas a serem vistas, tudo por um penny. Fazendo um pouco parte do mundo do espetáculo, convidei meu amigo a entrar. Logo nos encontramos na presença do ilustre apresentador e ele mostrou ser o homem mais bem informado na área que eu já havia encontrado. Ele nos contou algumas histórias extraordinárias com relação às suas mulheres barbadas, seus albinos e seus tatupebas, em que mal podíamos acreditar, mas pensamos que era melhor acreditar diante da prova. Ele finalmente chamou nossa atenção para algumas estátuas de cera e mostrou-nos uma porção das mais esquisitas e sujas figuras de cera que podíamos imaginar. Elas pareciam não ver água desde o dilúvio. O que há de tão maravilhoso com sua estatuária? Perguntei. Peço-lhe que não fale ironicamente, replicou ele. Senhor, estas não são figuras de Madame Tussaud, todas cobertas de dourados, lantejoulas e imitações de diamantes e copiadas de esculturas e fotografias. As minhas, senhor, foram tiradas da vida. Sempre que olhar para uma destas imagens, pode considerar que está olhando para um indivíduo vivo. Olhando casualmente para elas, avistei um personagem rotulado como Henrique VIII, e, sentindo-me um pouco curioso ao ver que se parecia com Calvin Edson, o esqueleto vivo, disse: "O senhor chama esta figura de Henrique VIII?" Ele replicou: "Certamente, senhor, foi feita ao vivo em Hampton Court por um pedido expresso de Sua Majestade, no mesmo dia." Ele teria dado o horário se eu tivesse insistido, então eu disse: "Todo mundo sabe que Henrique VIII era um rei bem robusto, e esta figura é magra e franzina. O que me diz sobre isso?" "Ora," ele respondeu, "você ficaria magro e franzino se tivesse de ficar sentado lá como ele ficou." Não havia como resistir a tais argumentos. Comentei com meu amigo inglês: "Vamos sair. Não diga a ele quem eu sou. Jogo a toalha, ele me venceu." O homem nos seguiu até a porta e, vendo a multidão na rua, gritou:
Senhoras e senhores, ouso chamar sua atenção para o caráter respeitável de meus visitantes, apontando para nós enquanto nos afastávamos. Telefonei-lhe uns 2 dias depois. Disse-lhe quem eu era e acrescentei: meu amigo, você é um apresentador excelente, mas escolheu uma localização ruim. Ele replicou: isso é verdade, senhor. Sinto meus talentos desperdiçados, mas o que fazer? Você pode ir para os Estados Unidos, respondi. Lá poderá dar asas às suas faculdades. Vai encontrar muito espaço para trabalhar por lá. Eu o contrato por 2 anos. Depois disso, poderá prosseguir por conta própria. Ele aceitou minha oferta e permaneceu por 2 anos em meu museu em Nova York. Depois foi para Nova Orleans e viajou em um teatro de variedades ambulante durante o verão. Hoje ele recebe $60.000 por ano, simplesmente porque escolheu a vocação certa e também conseguiu a localização adequada. Como diz o antigo provérbio, 3 mudanças são tão ruins quanto um incêndio. Mas, quando se está no fogo, importa muito com que rapidez e com que frequência se muda de lugar. Evite dívidas. Jovens em começo de carreira devem evitar contrair dívidas. Poucas coisas na vida acabrunham mais uma pessoa do que as dívidas. É uma situação deprimente que faz sofrer, ainda que possamos encontrar muitos jovens, mal saídos da adolescência, contraindo dívidas. O rapaz encontra um amigo e diz: olha só, recebi um crédito para comprar uma roupa nova. Ele parece olhar para as roupas como se lhe tivessem dado uma grande coisa. Bem, muitas vezes é o caso, mas se ele conseguir pagar e depois receber novo crédito, estará adotando um hábito que o manterá na pobreza pelo resto da vida. As dívidas roubam o respeito próprio de uma pessoa e fazem que quase se menospreze. Gemendo e grunhindo de tanto trabalhar pelo que come ou veste, quando é chamado a pagar, não tem nada a apresentar como seu dinheiro, o que é adequadamente chamado de trabalhar por um cavalo morto. Não falo de comerciantes comprando e vendendo a crédito, ou dos que compram a crédito para converter a compra em lucros. O velho Quacre disse a seu filho agricultor: John, nunca compre a crédito, mas se tiver crédito para tudo, que seja para adubo, porque isso vai ajudá-lo a pagar a dívida. O Sr. Beecher aconselhava os jovens a contraírem dívidas, se pudessem fazê-lo, em pequenas quantias na compra de terras nos distritos do interior. Se um jovem, dizia ele, só contrair uma dívida por um pedaço de terra e depois se casar, essas 2 coisas vão mantê-lo na linha, ou nada irá. Isso pode ser seguro até certo ponto, mas contrair uma dívida pelo que você come, bebe e veste deve ser evitado. Algumas famílias têm o péssimo hábito de fazer crediário nas lojas e assim muitas vezes compram coisas que poderiam dispensar. É muito bom dizer: consegui um crédito por 60 dias e se não tiver o dinheiro o credor não se lembrará. Não existe um tipo de gente no mundo que tenha uma memória tão boa quanto os credores. Quando se passarem os 60 dias, você precisará pagar. Se não pagar, quebrará sua promessa e provavelmente recorrerá a uma mentira. Você pode dar alguma desculpa ou contrair outra dívida para pagar a anterior, mas estará cada vez mais complicado. Um rapaz de boa aparência e indolente chamado Horácio era um aprendiz. Seu patrão lhe perguntou: Horácio, alguma vez você viu uma lesma? Eu acho que sim, respondeu o rapaz. Você deve ter se encontrado com ela então, pois estou certo de jamais ter alcançado uma, disse o patrão. Seu credor encontrará ou alcançará você e dirá: bem, meu amigo, você concordou em me pagar, não fez isso ainda, me deu dinheiro. Você entrega o dinheiro com juros e isso começa a trabalhar contra você. É um cavalo morto. O credor vai para a cama à noite e acorda de manhã melhor do que quando dormiu, porque seus juros aumentaram durante a noite, mas você ficou mais pobre enquanto dormia, pois os juros se acumularam contra você. O dinheiro, em alguns aspectos, é parecido com o fogo. É um servo excelente, mas um senhor terrível. Quando ele manda em você, quando os juros estão constantemente se acumulando em seu prejuízo, irá mantê-lo no pior tipo de escravidão. Mas deixe o dinheiro trabalhar por você e terá o servo mais dedicado do mundo, e não do tipo que só trabalha na presença do patrão. Não existe nada animado ou inanimado que trabalhe tão fielmente quanto o dinheiro posto a juros, bem seguro.
Ele trabalha noite e dia, chova ou faça sol. Nasci no estado de Connecticut, onde os antigos puritanos tinham leis tão rígidas que se dizia: eles processavam um homem por beijar a esposa no domingo. Ainda assim, esses velhos puritanos ricos tinham milhares de dólares a juros e na noite de sábado faziam jus a uma determinada quantia. No domingo, eles iam à igreja e cumpriam todas as obrigações de um cristão. Ao acordarem na segunda-feira de manhã, eles se encontravam consideravelmente mais ricos do que na noite do sábado anterior, simplesmente porque seu dinheiro posto a juros tinha trabalhado fielmente para eles durante todo o dia de domingo, de acordo com a lei. Não deixe que o dinheiro trabalhe contra você. Se fizer isso, não terá chance de sucesso na vida no que se refere ao dinheiro. John Randolph, o excêntrico representante do estado da Virgínia no Congresso dos Estados Unidos, uma vez exclamou perante a Assembleia: Senhor orador, descobri a pedra filosofal, pague à vista. Isso realmente é o mais próximo da pedra filosofal a que qualquer alquimista já chegou. Seja perseverante. Quando um homem está no caminho certo, ele deve perseverar. Digo isso porque há algumas pessoas que nasceram cansadas, indolentes por natureza e sem nenhuma autoconfiança ou perseverança. Mas elas podem cultivar essas qualidades, como disse Dave Crockett. Disto lembrem-se quando eu morrer. Tenha certeza de estar certo, então siga em frente. Essa disposição de ir em frente, essa determinação de não deixar que os horrores ou as depressões tomem conta de você, de modo a fazer você relaxar suas energias na luta pela independência, você deve cultivar. Quantos quase alcançaram a meta de sua ambição, mas, perdendo a fé em si mesmos, relaxaram suas energias e o prêmio dourado se perdeu para sempre. Sem dúvida, costuma ser verdade, como diz Shakespeare. Os negócios humanos apresentam altas como as do mar. Aproveitadas, levam-nos as correntes à fortuna. Se você hesitar, outra mão mais ousada vai se lançar antes de você e receber o prêmio. Lembre-se do provérbio de Salomão: o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A perseverança, às vezes, nada mais é do que uma palavra para confiança em si mesmo. Muitas pessoas olham naturalmente para o lado sombrio da vida e atraem problemas. Elas nascem assim. Então procuram conselhos e são governadas ora por um vento e golpeadas por outro, sem poder confiar em si mesmas. Enquanto você não entender que pode confiar em si mesmo, não espere ter sucesso. Conheci homens, pessoalmente, que se encontraram em reveses pecuniários e cometeram suicídio, porque pensaram que nunca superariam um infortúnio. No entanto, conheci outros que tiveram dificuldades financeiras mais graves e as superaram com a simples perseverança, ajudados pela crença firme de que estavam agindo justamente e de que a providência iria superar o mal contra o bem. Você verá isso ilustrado em todos os campos da vida. Considere dois generais. Ambos entendem de táticas militares, ambos formaram-se na academia militar e ambos são igualmente capazes. No entanto, se um deles cultivar esse princípio de perseverança e o outro não, o primeiro será bem-sucedido na profissão, ao passo que o último irá fracassar. Um pode ouvir o grito: "O inimigo está vindo e está armado com canhões." "Com canhões?" diz o general hesitante. "Sim, então detenha todos os homens." Ele quer tempo para refletir. Sua hesitação é sua ruína. O inimigo passa sem ser molestado ou o domina. Ao passo que, por sua vez, o general de coragem, perseverança e confiança em si mesmo parte para a batalha com vontade e, em meio a choques de armas, rugir de canhões, lamúrias de feridos e gemidos de moribundos, vê-se esse homem perseverando sempre em frente, golpeando e abrindo caminho com uma determinação invencível, inspirando seus soldados para atos de coragem, valor e triunfo. O que for fazer, faça para valer. Trabalhe em sua tarefa, se necessário cedo e tarde, na temporada ou fora da temporada, sem deixar nada por verificar e nunca procrastinando por uma única hora o que pode ser feito agora. O velho provérbio é plenamente verdadeiro e significativo. O que quer que valha a pena fazer, vale a pena ser bem feito. Muitos homens adquirem a fortuna de fazer seu trabalho por completo, ao passo que o vizinho permanece mal-sucedido na vida porque só faz metade.
Ambição, energia, dedicação e perseverança são requisitos indispensáveis para o sucesso nos negócios. A fortuna sempre favorece os corajosos e nunca ajuda um homem que não ajuda a si mesmo. Não vale a pena passar seu tempo como o Sr. Micawber esperando que alguma coisa aconteça. Para esses homens, uma de duas coisas normalmente acontece: o asilo de indigentes ou a prisão, pois não fazer nada alimenta maus hábitos e veste um homem em andrajos. O pobre perdulário vagabundo diz a um homem rico: descobri que existe dinheiro suficiente no mundo para todos nós, se fosse dividido igualmente. Isso deve ser feito e seremos todos felizes juntos. A resposta: mas se todo mundo fosse como você, ele seria gasto em 2 meses. E o que você faria então? Ah, dividiria de novo. Continuaria dividindo, é claro. Li recentemente, num jornal londrino, um relato sobre um pobre com filosofia semelhante que foi expulso da pensão barata em que morava porque não pagava a conta, mas tinha um rolo de papéis presos no bolso do casaco, os quais, quando analisados, revelaram-se ser o plano dele para pagar a dívida nacional da Inglaterra sem o auxílio de um penny. As pessoas devem fazer como Cromwell dizia: não só confie na providência, mas mantenha a pólvora seca. Faça sua parte do trabalho ou não poderá ter êxito. Maomé, uma noite, enquanto acampava no deserto, entreouviu um de seus seguidores exaustos comentar: perco meu camelo e confio a Deus. Não, não faça isso, disse o profeta. Amarre seu camelo e confie-o a Deus. Faça tudo o que puder por si mesmo e depois, para o resto, confie na providência ou na sorte, como quer que queira chamá-la. Dependa apenas de seu esforço. O olho do patrão costuma valer mais do que as mãos de uma dezena de funcionários. Na natureza das coisas, um agente não pode ser tão fiel a seu patrão quanto a si mesmo. Muitos que são patrões devem se lembrar de casos em que os melhores funcionários deixaram passar aspectos importantes que não teriam escapado à sua observação como proprietário. Nenhum homem tem o direito de esperar ter êxito na vida a menos que entenda de seu negócio, e ninguém pode entender de seu negócio completamente a menos que aprenda isso pela dedicação e experiência pessoal. Um homem pode ser um fabricante. Ele aprendeu os diversos detalhes de seu negócio pessoalmente. Ele aprende alguma coisa todos os dias e percebe que comete erros praticamente todos os dias. E esses próprios erros o auxiliam como experiências quando for preciso. Ele é como o vendedor ambulante de artigos de lata que, tendo sido enganado quanto à qualidade na compra de sua mercadoria, disse: tudo bem, sempre se aprende alguma coisa todos os dias. Nunca mais vou ser enganado desse modo outra vez. Assim, o homem adquire experiência e esse aprendizado é a melhor coisa desde que não seja adquirido a um preço muito elevado. Sustento que cada homem deveria, a exemplo de Cuvier, o naturalista francês, entender completamente seu empreendimento. Ele foi tão competente no estudo da história natural que era possível levar-lhe um osso ou mesmo um pedaço de osso de um animal que ele nunca tivesse visto e, raciocinando por analogia, ele seria capaz de desenhar uma imagem do animal de que o osso havia sido tirado. Numa ocasião, seus alunos tentaram enganá-lo. Enrolaram um de seus colegas em um couro de vaca e deixaram embaixo da mesa do professor como se fosse um novo espécime. Quando o filósofo entrou na sala, alguns dos alunos perguntaram-lhe de que animal se tratava. De repente o animal disse: sou o demônio e vou devorar você. Era natural que Cuvier desejasse classificar essa criatura e, examinando-a intensamente, disse: casco dividido, herbívoro, não pode fazer isso. Ele sabia que um animal com o casco fendido devia viver de gramíneas e grãos ou outro tipo de vegetação e não estaria inclinado a comer carne morta ou viva. Então, se considerou perfeitamente seguro. Ter o domínio de um conhecimento perfeito de seu negócio é uma necessidade absoluta para assegurar o sucesso. Entre as máximas do mais velho dos Rothschild, havia uma que era um paradoxo aparente: seja cauteloso e corajoso. Isso parece ser uma contradição nos termos, mas não é, e há uma grande sabedoria nessa máxima. É, na verdade, uma afirmação condensada do que eu já disse. Seria como dizer: você deve exercer a cautela ao estabelecer seus planos, mas ser corajoso ao executá-los.
O homem que é só cauteloso nunca ousará assumir o controle e ser bem-sucedido. E o homem que é só corajoso é meramente arrojado e acaba fracassando no final. Esse homem pode ir à bolsa e ganhar 50 mil ou 100 mil dólares na especulação com as ações numa única operação. Mas se for simplesmente corajoso, sem cautela, tudo não passa de acaso, e o que ele ganha hoje, perde amanhã. É preciso ter tanto cautela quanto coragem para assegurar o sucesso. Os Rothschilds têm outra máxima: nunca tenha nada que ver com um homem ou lugar azarado. Isso é o mesmo que dizer: nunca tenha nada que ver com um homem ou lugar que nunca fazem sucesso, porque embora o homem possa parecer honesto e inteligente, ainda assim, se tentar isso ou aquilo e sempre falhar, é por causa de alguma falha ou fraqueza que não se pode ser capaz de descobrir, mas que assim mesmo deve existir. No mundo não existe isso de sorte. Nunca houve um homem que tenha saído de casa pela manhã e encontrado uma mala cheia de ouro na rua naquele dia, na outra manhã também, e assim por diante, dia após dia. Pode acontecer isso uma vez na vida, mas no que diz respeito à sorte, é possível tanto encontrar quanto perder. Causas iguais produzem efeitos iguais. Se um homem adota os métodos adequados para ser bem-sucedido, a sorte não o impedirá. Se não tiver sucesso, há razões para isso, embora talvez ele possa não ser capaz de percebê-las. Use as melhores ferramentas. Os homens que contratam funcionários devem tomar cuidado para conseguir os melhores. Entenda, não se podem ter ferramentas boas demais com que trabalhar e não há ferramentas mais peculiares do que as ferramentas vivas. Se você conseguir uma boa, é melhor mantê-la em vez de ficar mudando. O funcionário aprende alguma coisa todos os dias e você é beneficiado pela experiência que ele adquire. Ele vale mais para você neste ano do que no último, e é o último homem que se deve despedir, desde que seus hábitos sejam bons e ele continue fiel. Se quando se tornar mais valioso ele exigir um aumento de salário exorbitante, supondo que você não possa se valer sem ele, deixe-o partir. Sempre que tenho um funcionário assim, eu o descarto. Primeiro, para convencê-lo de que a sua vaga pode ser preenchida. Depois, porque ele não vale nada se pensa que é inestimável e não pode ser demitido. Eu o mantenho, no entanto, se possível, para lucrar com o resultado de sua experiência. Um elemento importante em um funcionário é o cérebro. Você pode ver os anúncios. Precisa-se de mão de obra, mas as mãos não valem muita coisa sem uma boa cabeça. O Sr. Beecher ilustra o caso com o seguinte comentário. Um funcionário oferece seus serviços dizendo: tenho 2 mãos e um de meus dedos pensa. Isso é muito bom, diz o patrão. Outro homem aparece e diz que tem 2 dedos que pensam. Ah, isso é melhor. Um terceiro aparece, contudo, e diz que todos os dedos e o polegar pensam. Isso é melhor ainda. Finalmente, outro aparece e diz: tenho um cérebro que pensa. Eu penso em tudo. Sou um trabalhador que pensa e que trabalha. Você é o homem que eu quero, diz o patrão satisfeito. Esses homens que têm cérebro e experiência são, portanto, os mais valiosos e não devemos despedi-los prontamente. É melhor para eles, assim como para você, mantê-los com aumentos razoáveis de salário de vez em quando. Não dê o passo maior do que a perna. Os jovens, depois de passar pela fase de formação profissional ou aprendizado, em vez de seguir sua vocação e subir na profissão, muitas vezes acabam não fazendo nada. Eles dizem: aprendi meu ofício, mas não quero ser um assalariado. Qual o sentido de aprender sobre a profissão se não for para montar meu próprio negócio? Você tem capital para começar? Não, mas vou consegui-lo. Como vai fazer para consegui-lo? Vou lhe confidenciar uma coisa. Tenho uma velha tia rica que deve morrer em breve. Mas se isso não acontecer, espero encontrar um velho homem rico que me empreste alguns milhares de dólares para me ajudar a começar. Se conseguir o dinheiro para começar, vou me sair bem. Não existe erro maior do que quando um homem acredita que fará sucesso com dinheiro emprestado. Por quê? Porque a experiência de todo homem coincide com a do Sr. Astor, que disse: foi mais difícil para ele acumular seus primeiros $1.000 do que todos os milhões que acumulou em seguida em sua fortuna colossal. O dinheiro não serve para nada a menos que você conheça o valor dele pela experiência. Dê a um garoto $20.000 para que abra um negócio
e é bem provável que ele perca cada dólar antes de ficar 1 ano mais velho. Assim como comprar um bilhete da loteria e ganhar um prêmio. O que vem fácil, vai fácil. Ele não conhece o valor do dinheiro. Nada tem nenhum valor, a menos que custe algum esforço. Sem espírito de sacrifício e economia, paciência e perseverança, começar com um capital que você não ganhou não é a garantia de que terá êxito em acumular. Os jovens, em vez de esperar uma herança, devem estar dispostos e trabalhar, pois não existe um tipo de pessoa que seja tão despreocupado em morrer do que os idosos ricos, e é uma sorte para os herdeiros em expectativa que seja assim. 9 entre 10 homens ricos do país, atualmente, começaram na vida como rapazes pobres, com uma vontade imperiosa, diligência, perseverança, economia e bons hábitos. Eles progrediram gradualmente, ganharam o próprio dinheiro e o pouparam, e essa é a melhor maneira de acumular uma fortuna. Stephen Girard começou a vida como serviçal pobre em navios e morreu com 9 milhões de dólares. A.T. Stewart era um pobre garoto irlandês e terminou pagando impostos sobre 1,5 milhão de dólares de renda por ano. John Jacob Astor era um agricultor pobre e morreu com 20 milhões de dólares. Cornelius Vanderbilt começou a vida num barco a remos entre Staten Island e Nova York. Ele presenteou o governo com um navio a vapor no valor de 1 milhão de dólares e morreu com uma fortuna de 50 milhões. Não existe um caminho esplêndido para o aprendizado, diz o provérbio, e posso dizer igualmente que não existe um caminho esplêndido para a riqueza. Acho, contudo, que existe um caminho esplêndido para ambos. O caminho para o aprendizado é esplêndido, o caminho que permite ao estudante ampliar seu intelecto e a cada dia aumentar seu patrimônio de conhecimentos até que no processo agradável do crescimento intelectual ele seja capaz de resolver a maioria dos problemas importantes, contar as estrelas, analisar cada átomo do planeta e medir o firmamento. Esse é um caminho formidável e é o único que vale a pena ser percorrido. Agora, com relação à riqueza. Siga em frente de maneira confiante, estude as regras e, acima de todas as coisas, estude a natureza humana. O estudo adequado da humanidade é o homem, e você descobrirá isso enquanto estiver ampliando o intelecto e os músculos. Quanto maior sua experiência, mais você será capaz de acumular diariamente cada vez mais capital, que aumentará com os juros e de outras formas, até você chegar ao estado da independência. Você descobrirá, como uma regra geral, que os garotos pobres ficam ricos e os garotos ricos ficam pobres. Por exemplo, um homem rico, ao falecer, deixa uma grande propriedade para a família. Os filhos mais velhos que o ajudaram a ganhar sua fortuna conhecem por experiência o valor do dinheiro e pegam sua herança e a aumentam. As partes correspondentes aos filhos mais novos são colocadas a juros e os meninos recebem tapinhas na cabeça, sendo advertidos uma dezena de vezes. Você é rico, nunca precisará trabalhar, sempre poderá ter o que quiser porque nasceu com uma estrela na testa. O jovem herdeiro logo descobre o que isso significa. Ele tem as roupas mais elegantes e objetos de desejo, é empanturrado de doces e quase morto de bondade, e passa de escola a escola mimado e lisonjeado. Ele se torna arrogante e convencido, abusa dos professores e trata tudo com desdém. Ele não sabe nada sobre o verdadeiro valor do dinheiro, nunca tendo de ganhar algum, mas sabe tudo sobre o negócio da estrela na testa. Na faculdade, convida os colegas mais pobres a seu quarto, onde lhe serve as melhores bebidas e comidas. Ele é bajulado e lisonjeado e chamado de um glorioso bom companheiro por ser tão esbanjador de seu dinheiro. Promove jantares comemorativos, monta seus cavalos velozes, convida os amigos para festas e banquetes, decidido a ter o máximo de bons momentos. Ele passa a noite em diversões e devassidão e lidera os companheiros com o bordão familiar. Só voltaremos para casa ao amanhecer. Ele os convence a acompanhá-los em ações de vandalismo, arrancando placas, derrubando portões e atirando-os nos quintais e bebedouros de animais. Se a polícia os prende, ele a despreza, é levado para a detenção e alegremente assume todas as despesas. Ah, meus amigos, desabafa, de que valeria ser rico se não puder me divertir? Poderia dizer mais próximo da verdade, se não puder fazer papel de tolo, mas tem pressa, odeia coisas lentas e não vê a situação. Os jovens carregados com o dinheiro de outras pessoas
quase com certeza perdem tudo o que herdam e adquirem todos os tipos de maus hábitos que, na maioria dos casos, arruinam sua saúde, suas economias e seu caráter. Neste país, uma geração segue-se a outra e os pobres de hoje são ricos na próxima geração ou na terceira. Eles seguem sua experiência e ficam ricos, depois deixam uma vasta fortuna para os filhos jovens. Esses filhos, tendo sido criados no luxo, são inexperientes e tornam-se pobres. Depois de uma longa experiência, outra geração se sucede e reúne outra vez a riqueza. E assim a história se repete, e feliz é aquele que, atentando para a experiência dos outros, evita os escolhos e obstáculos em que muitos naufragaram. Na Inglaterra, o negócio faz o homem. Se um homem naquele país é um mecânico ou assalariado, não é reconhecido como cavalheiro. Na primeira ocasião em que me apresentei diante da Rainha Vitória, o Duque de Wellington perguntou-me de que camada da sociedade vinham os pais do general Pequeno Polegar. O pai dele é carpinteiro, respondi. Ah, ouvi dizer que era um cavalheiro, foi a resposta de Sua Graça. Neste país republicano, o homem faz seu negócio. Não importa que seja um ferreiro, sapateiro, agricultor, banqueiro ou advogado. Desde que seu negócio seja legítimo, ele pode ser um cavalheiro. Assim, qualquer negócio legítimo é uma alegria dobrada que ajuda o homem envolvido nele e também ajuda os outros. O agricultor sustenta a própria família, mas também beneficia o comerciante ou mecânico que precisam dos produtos de sua fazenda. O alfaiate não só ganha a vida com seu negócio, mas também beneficia o agricultor, o clérigo e outros que não podem fazer as próprias roupas. Mas todas essas classes, muitas vezes, podem ser de cavalheiros. A grande ambição deve ser tornar-se melhor que todos os outros dedicados à mesma ocupação. O aluno de faculdade prestes a se formar perguntou ao velho advogado: ainda não me decidi sobre qual profissão seguir. Sua profissão ainda oferece oportunidades? A base tem muita gente, mas há muito espaço para crescer nos escalões superiores, foi a resposta espirituosa e verdadeira. Nenhuma profissão, comércio ou vocação está abarrotada nos escalões superiores. Sempre que você encontrar o mais honesto e inteligente comerciante ou banqueiro, ou o melhor advogado, o melhor médico, o melhor clérigo, o melhor sapateiro, carpinteiro ou qualquer outro profissional, esse homem será o mais requisitado e sempre terá o bastante para fazer. Como nação, os estadunidenses são superficiais demais. Eles se esforçam para enriquecer rapidamente e, em geral, nem sempre conduzem suas atividades com a qualidade e o alcance que deveriam, mas aquele que superar todos os outros em sua profissão, seus hábitos forem bons e sua integridade indubitável, em nenhum momento deixará de encontrar trabalho abundante e a riqueza que o acompanha naturalmente. Que seu lema seja sempre ainda mais alto, pois ao aplicá-lo não existirá uma palavra como fracasso. Aprenda algo útil. Todo homem deve fazer seu filho ou filha aprender alguma atividade ou profissão útil, de modo que, nesses dias de sorte variável de ser rico hoje e pobre amanhã, eles possam ter algo tangível em que se apoiar. Essa providência pode salvar da miséria muitas pessoas que, por uma virada inesperada do destino, perderam todos seus meios. Dê valor à esperança, mas não seja visionário demais. Muitas pessoas permanecem pobres porque são visionárias demais. Todo projeto parece como fadado a um sucesso garantido. Portanto, essas pessoas ficam mudando de um negócio para outro, sempre com problemas ou dificuldades, sempre por baixo. O plano de contar com as galinhas antes de deixarem o ovo é um erro de velha data, mas não parece melhorar com a idade. Não disperse seus esforços. Envolva-se em um tipo de negócio apenas e mantenha-se nele fielmente até obter sucesso ou até a experiência mostrar que não deve abandoná-lo. Bater com frequência no mesmo prego acaba por enterrá-lo, para dizer o mínimo, então ele estará firme. Quando se direciona a atenção unicamente para um assunto, a mente apresenta constantemente sugestões de como melhorá-lo, o que poderia escapar ao pensamento quando se está ocupado com uma dezena de assuntos diferentes ao mesmo tempo. Um dos maiores motivos de perder grandes oportunidades é estarmos envolvidos em ocupações demais ao mesmo tempo. Faz sentido a sabedoria antiga que adverte contra ter o pé em mais de uma canoa.
Seja sistemático. Deve-se ser sistemático nos negócios. Uma pessoa que trabalha segundo regras, tendo um tempo e um lugar para tudo, fazendo seu trabalho prontamente, realiza 2 vezes mais e com a metade de problemas de outra que trabalha de maneira descuidada e desmazelada. Aplicando um sistema a todas suas transações, fazendo uma coisa de cada vez, atendendo aos compromissos pontualmente, você encontra tempo para o lazer e o descanso, ao passo que uma pessoa que deixa as coisas por acabar e depois vai se ocupar de outra atividade, sem concluir essa também, deixará seu negócio por terminar e nunca saberá quando seu dia de trabalho estiver concluído, pois nunca estará. É claro que há um limite para todas essas regras. Devemos tentar preservar o equilíbrio certo, pois não convém ser sistemático demais. Há homens e mulheres, por exemplo, que guardam as coisas com tanto esmero que muitas vezes não conseguem encontrá-las mais. É também o que acontece no funcionalismo público com as regras oficiais, que parecem mais complicadas do que o necessário e impedem que as coisas sejam feitas rapidamente, teoria demais e pouco resultado. Quando o Astor House foi inaugurado na cidade de Nova York, sem dúvida nenhuma era o melhor hotel do país. Os proprietários tinham aprendido muito na Europa com relação a hotéis e orgulhavam-se de sistema rígido que controlava todos os departamentos de seu grande estabelecimento. Quando chegava à meia-noite e havia hóspedes no saguão, um dos proprietários dizia: "Toque aquele sino, John." E em 2 minutos 60 funcionários com um balde de água em cada mão apresentavam-se no salão. "Esse", informava o senhorio dirigindo-se aos hóspedes, "é seu alarme de incêndio. Ele indica que estão bem seguros aqui. Fazemos tudo sistematicamente." Às vezes, no entanto, o sistema ia longe demais. Numa ocasião, com o hotel lotado, um dos garçons ficou subitamente indisposto, e embora houvesse 50 garçons no hotel, o senhorio considerou que era preciso ter o efetivo completo, ou seu sistema seria prejudicado. Antes do horário do jantar, ele desceu apressado as escadas e disse: "Precisamos de outro garçom. Fico no lugar do garçom que falta. O que posso fazer?" Naquele momento, aconteceu de ele ver Boots, o irlandês. "Pat", disse ele, "lave as mãos e o rosto. Pegue um avental branco e entre no salão em 5 minutos." Sem demora, Pat apareceu como pedido e o senhorio disse: "Agora, Pat, fique atrás daquelas 2 cadeiras e espere pelos cavalheiros que irão ocupá-las. Alguma vez já trabalhou como garçom?" "Sei tudo sobre o trabalho do garçom, claro, mas nunca fiz." A exemplo do piloto irlandês, numa ocasião em que o comandante, considerando que ele estivesse consideravelmente fora do curso, perguntou: "Você tem certeza de que compreende o que está fazendo?" Pat respondeu: "Claro, conheço cada recife do canal." Naquele momento ouviu-se o ruído de um choque do casco contra uma rocha. "Ah, eu sabia, esse é um deles", concluiu o piloto. Mas, voltando ao salão de jantar: "Pat", disse o senhorio, "aqui fazemos tudo sistematicamente. Você deve primeiro servir aos cavalheiros um prato de sopa, e quando terminarem, pergunte o que querem em seguida." Pat respondeu: "Ah, entendo perfeitamente a importância desse sistema." Logo chegaram os hóspedes. Os pratos de sopa foram colocados diante deles. Um dos 2 cavalheiros de Pat tomou a sopa. O outro não se deu ao trabalho e disse: "Garçom, tire este prato e traga-me um peixe." Pat olhou para o prato de sopa intocado e, lembrando-se das instruções do senhorio com relação ao sistema, replicou: "Só depois de terminar sua sopa." É claro que ele estava considerando o sistema rigidamente demais. Leia os jornais. Procure ler sempre um jornal confiável, mantendo-se assim totalmente atualizado com relação às transações no mundo todo. Aquele que não lê um jornal está afastado da sua espécie. Em nossos dias, depois do telégrafo e da máquina a vapor, surgem muitas invenções e avanços importantes em todos os ramos de negócios, e aquele que não consulta os jornais logo se vê, assim como seu negócio, completamente por fora. Cuidado com operações externas. Às vezes vemos homens que conquistaram fortunas tornarem-se repentinamente pobres. Em muitos casos, isso decorre da intemperança, dos excessos e muitas vezes do jogo e outros maus hábitos. Muitas vezes acontece porque o homem se envolve em operações externas de algum tipo. Quando ele enriquece com seu negócio legítimo, é alvo de grande especulação, segundo a qual
pode ganhar mais do que muita gente. Muitas vezes é bajulado pelos amigos que lhe dizem que nasceu com sorte, que tudo o que toca se converte em ouro. Então, ele se esquece dos hábitos de economia, de sua retidão de conduta e da atenção pessoal ao negócio de quem entende, que lhe deu o sucesso na vida, para dar ouvidos ao canto da sereia. Ele diz: vou investir aqui $20.000, sou uma pessoa de sorte e a minha boa sorte logo me trará de volta $60.000. Passam-se alguns dias e ele descobre que deve aplicar ainda $10.000 mais. Pouco depois disso é informado de que está tudo bem, mas certos assuntos não previstos requerem um adiantamento de mais $20.000, o que lhe trará um retorno considerável. Mas antes mesmo de passar o período esperado, a bolha estoura e ele perde tudo o que possuía e então aprende que devia ter pensado melhor no início, que por mais bem-sucedido que seja em seu próprio negócio, se sair de seu negócio e se envolver com outros que não entende, é como Sansão quando lhe tiraram o cabelo que lhe dava força e tornou-se como os homens comuns. Se um homem tem bastante dinheiro, deve investir um pouco em tudo o que pareça uma promessa de sucesso, e isso provavelmente beneficiará a humanidade. Mas as somas investidas devem ser moderadas e nunca ameaçar tolamente a fortuna que acumulou de modo legítimo por investir em coisas em que não tem experiência. Não endosse sem segurança. Tenho comigo que nenhum homem deve jamais endossar uma nota promissória ou tornar-se o fiel depositário em relação a ninguém, seja o próprio pai ou um irmão, numa extensão maior do que possa perder, sem se preocupar com a própria segurança. Por exemplo, pense num homem com um capital de $20.000, com um negócio próspero de fabricação ou comercialização. Você está aposentado e vivendo de seu dinheiro. Ele o procura e diz: você sabe que tem um capital de $20.000 e não devo um centavo. Se tivesse $5.000 em dinheiro, poderia comprar um determinado lote de mercadorias e dobrar meu dinheiro em 2 meses. Você endossaria uma promissória minha nesse montante? Você reflete que ele vale $20.000 e incorre no risco de endossar a duplicata para ele. Quer atendê-lo e empresta seu nome sem tomar a precaução de pedir uma garantia. Pouco tempo depois, ele lhe mostra a promissória com seu endosso cancelado e lhe diz, provavelmente com a verdade, que obteve o lucro que esperava na operação. Você reflete que fez uma boa ação e o pensamento o deixa feliz. Vezes seguidas, a mesma coisa acontece de novo e você repete seu gesto. Você já gravou na mente a impressão de que é perfeitamente seguro endossar as promissórias dele sem garantias. O problema, no entanto, é que esse homem está obtendo dinheiro fácil demais. Ele só precisa levar a promissória ao banco, descontá-la e pegar o dinheiro. Ele ganha o dinheiro naquele momento sem nenhum esforço, sem inconvenientes para si mesmo. Agora, marque o resultado. Ele encontra uma chance de especular fora de seu negócio. Um investimento temporário de apenas $10.000 é necessário. É certeza de dar o retorno antes do vencimento da promissória no banco. Ele apresenta uma nota promissória naquele valor para você. Você assina quase mecanicamente. Convencido de que seu amigo é responsável e confiável, você endossa suas notas como algo corriqueiro. Infelizmente, a especulação não dá resultado tão depressa quanto era esperado e outra nota de 10.000 deve ser descontada para pagar a primeira. Antes que essa segunda nota vença, a especulação revela-se um completo fracasso e todo o dinheiro é perdido. O perdedor diz ao amigo que endossou que perdeu metade de sua fortuna? De maneira nenhuma. Ele nem sequer menciona que especulou. Mas ele se empolgou. O espírito da especulação o dominou. Ele vê outros ganhando grandes somas dessa maneira, raramente temos notícia dos perdedores, e a exemplo de outros especuladores, ele busca seu dinheiro onde o perdeu, então tenta de novo. E endossar notas tornou-se crônico para você, e a cada perda ele obtém sua assinatura pela quantia que desejar. Finalmente, você descobre que seu amigo perdeu toda a propriedade dele e a sua também. Você se sente arrasado pela surpresa e pela perda, e diz que é uma desgraça, meu amigo me arruinou, mas deveria acrescentar, eu também o arruinei. Se tivesse dito logo no começo, posso ajudá-lo, mas nunca endosso nada sem tomar uma ampla garantia,
Ele talvez não tivesse chegado a esse ponto e nunca seria tentado a se afastar de seu negócio legítimo. É uma coisa muito perigosa, portanto, em qualquer momento, permitir que as pessoas tenham acesso ao dinheiro fácil demais. Isso as deixa tentadas a fazer especulações arriscadas ou ainda mais que isso. Salomão disse com sabedoria: o que evita a fiança estará seguro. O mesmo se aplica ao jovem que inicia uma empresa. Ele deve compreender o valor do dinheiro esforçando-se para ganhá-lo. Quando entende esse valor, então lubrifique as engrenagens um pouco, ajudando-o a iniciar o negócio. Mas lembre-se, aquele que obtém o dinheiro com facilidade demais normalmente não alcança o sucesso. É preciso ganhar o dinheiro com dificuldade e com algum sacrifício para dar valor a esse dinheiro. Divulgue seu negócio. Todos dependemos, mais ou menos, do apoio do público. Todos tratamos com o público, advogados, médicos, sapateiros, artistas, ferreiros, empresários do espetáculo, produtores de teatro, presidentes de ferrovias, professores universitários. As pessoas que trabalham com o público devem cuidar para que suas mercadorias sejam valiosas e genuínas e deem satisfação. Quando você tem um artigo que sabe que agradará a seus clientes e que, quando experimentarem, sentirão que valeu o dinheiro gasto, então divulgue a informação de que tem esse artigo. Tenha o cuidado de anunciar o produto de uma forma ou outra, porque é evidente que, se você tem um artigo tão bom para vender, mas ninguém sabe, ele não lhe dará retorno. Num país como os Estados Unidos, onde praticamente todo mundo lê e no qual os jornais são lançados e circulam em edições de 5.000 a 200.000 exemplares, seria muito insensato se esse canal não fosse aproveitado para exibir a propaganda ao público. O jornal alcança todas as famílias e é lido pela esposa e pelos filhos, além do chefe da casa. Daí que centenas e milhares de pessoas podem ler seu anúncio enquanto você faz seu trabalho de rotina. Muitas pessoas talvez leiam enquanto você está dormindo. A filosofia da vida é a seguinte: primeiro plante, depois colha. É assim que faz o agricultor. Ele planta suas batatas e seu milho e semeia seu grão, e depois se ocupa de outra coisa enquanto o tempo passa e chega o momento da colheita. Mas ele nunca colhe primeiro e depois semeia. Esse princípio se aplica a todos os tipos de negócios, e nada melhor do que na propaganda. Se você tem um artigo genuíno, não há como colher seus frutos de maneira mais vantajosa do que semeando-o entre o público dessa maneira. É claro, é preciso ter um artigo realmente bom que agrade de fato aos clientes. Qualquer coisa sem valor não terá um sucesso permanente, porque o público é mais sábio do que muitos imaginam. Homens e mulheres são egoístas. Todos preferimos comprar onde nosso dinheiro vale mais e fazemos de tudo para descobrir onde isso se aplica. Você pode anunciar um produto ruim e induzir muitas pessoas a comprá-lo uma vez, mas as pessoas irão denunciá-lo como impostor e vigarista e seu negócio aos poucos vai se acabar e deixá-lo pobre. Isso é certo. Poucas pessoas podem depender em segurança de um cliente imprevisível. Todos precisamos que os clientes voltem e comprem de novo. Um homem me disse: experimentei a propaganda e não tive sucesso. Ainda assim, meu produto é bom. Eu respondi: meu amigo, pode haver exceções a uma regra geral, mas como você anunciou? Pus o anúncio num jornal semanal 3 vezes e paguei mais de $1 por ele. Respondi: senhor, a propaganda é como o aprendizado. Se for pouco, é uma coisa perigosa. Um escritor francês afirma: o leitor de um jornal não vê a primeira menção de um anúncio comum. A segunda inserção ele vê, mas não lê. A terceira inserção ele lê. Na quarta inserção, ele considera o preço. Na quinta inserção, ele comenta com a esposa. Na sexta inserção, ele está pronto para comprar. E na sétima inserção, ele faz a compra. Seu objetivo ao anunciar é fazer o público compreender o que você tem para vender. E se não tiver a coragem de continuar anunciando até ter difundido essa informação, todo o dinheiro que gastou será perdido. Você é como o sujeito que disse ao cavalheiro que, se lhe desse 10 centavos, isso lhe renderia $1. Como posso ajudá-lo tanto com uma quantia tão pequena? Indagou o cavalheiro surpreso. Saí de casa esta manhã, soluçou o sujeito, com a determinação de me embebedar. Então gastei meu único $1 para realizar esse objetivo, mas não consegui. Mais 10 centavos de uísque é o que falta para isso, e assim não vou perder o $1 que já gastei.
Portanto, a pessoa que anuncia deve continuar a fazê-lo até que o público saiba quem e o que ele é e qual é seu negócio, ou então o dinheiro investido na propaganda será perdido. Alguns homens têm um gênio peculiar para redigir um anúncio impactante que prende a atenção do leitor à primeira vista. Esse fato, é claro, dá ao anunciante uma grande vantagem. Às vezes, alguém se torna popular apenas por uma placa ou por uma imagem curiosa em sua janela. Recentemente, observei uma placa pendendo sobre a calçada em frente a uma loja, na qual se lia a seguinte inscrição: "Não leia o outro lado." É claro que li, assim como todo mundo, e aprendi que o homem ganhava muito primeiro atraindo o público para seu negócio dessa maneira e depois sabendo trabalhar os clientes quando entravam na loja. Jenny, o chapeleiro, comprou o primeiro ingresso para assistir ao concerto de Jenny Lind num leilão por $225, porque sabia que seria uma boa propaganda para seu negócio. Quem deu o lance quis saber o leiloeiro enquanto batia o martelo pela venda do ingresso para o espetáculo em Castle Garden. Jenny, o chapeleiro, foi a resposta. Havia milhares de pessoas presentes desde a Quinta Avenida a cidades distantes de todos os níveis sociais. Quem é Jenny, o chapeleiro? Quiseram todos saber. Nunca ninguém ouvira falar dele antes. Na manhã seguinte, o telégrafo e os jornais fizeram circular a notícia do Maine ao Texas e entre 5 a 10 milhões de pessoas que leram souberam que os bilhetes vendidos em leilão para o primeiro concerto de Jenny Lind chegaram ao valor de $20 mil e que o primeiro bilhete fora vendido por $225 para Jenny, o chapeleiro. Os homens e mulheres de todo o país, involuntariamente, tiraram o chapéu para ver se tinham o selo de Jenny na cabeça. Numa cidade em Iowa, descobriu-se que na multidão em frente à agência do correio havia um homem com um chapéu de Jenny e ele o exibia triunfante, embora estivesse gasto e não valesse 2 centavos. "Que pessoa de sorte você é!" exclamou um homem. "Porque você tem um verdadeiro chapéu Jenny." Outro homem disse. "Guarde esse chapéu, ele vai ser uma herança valiosa em sua família." Outro homem ainda na multidão, que parecia invejar o possuidor dessa boa sorte, disse: "Venha, dê uma chance a todos, ponha-o em leilão." O dono do chapéu concordou e conseguiu vendê-lo por mais de $9. Qual foi a consequência para o Sr. Jenny? Ele vendeu 10 mil chapéus a mais por ano nos próximos 6 anos. 9 entre 10 dos compradores, provavelmente, compravam dele por curiosidade, e muitos deles descobriram que valera a pena e tornaram-se clientes regulares. Esse é o resultado da propaganda. Primeiro chama a atenção. Depois, como o produto é bom, os clientes retornam. Agora, eu não digo que todo mundo deveria anunciar como fez o Sr. Jenny, mas digo que se você tem um bom produto para vender e não o anuncia de algum modo, existe a possibilidade de que um dia o xerife venha a fazer isso por você. Nem digo que todo mundo deva anunciar num jornal ou mesmo usar anúncio impresso de qualquer natureza. Ao contrário, embora esse produto seja indispensável na maioria dos casos, ainda assim os médicos e clérigos, e às vezes os advogados e alguns outros, podem atingir o público de outras maneiras. Mas é óbvio que devem ser conhecidos de algum modo. Senão, como receberão o apoio de que precisam? Trate os clientes com educação e gentileza. Educação e civilidade são o melhor capital a ser investido no negócio. Grandes lojas, placas douradas, bandeiras de anúncios, todos serão inúteis se você ou seus funcionários tratarem seus clientes com rudeza. A verdade é que quanto mais gentil e liberal se é, mais generosa será sua freguesia. Os semelhantes se multiplicam. Aquele que oferece a maior quantidade de produtos de uma qualidade correspondente pela menor quantia, ainda reservando um lucro para si, geralmente é o mais bem-sucedido em longo prazo. Isso nos apresenta uma lei áurea. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. E eles farão melhor por você do que se você sempre os tratasse como se quisesse obter o máximo possível deles pelo mínimo retorno. As pessoas que fazem barganhas extorsivas com os clientes, agindo como se nunca esperassem vê-los de novo, não se enganem. Nunca os verão de novo como clientes. As pessoas não gostam de pagar e receber um mau tratamento em troca. Um dos guias de meu museu uma vez me disse que pretendia expulsar um homem que se encontrava na sala de palestras depois que ele saiu. "E por quê?" perguntei.
Porque ele disse que eu não sou um cavalheiro, replicou o guia. Não se importe, respondi. Ele pagou para entrar e você não o convenceria de que é um cavalheiro se o expulsasse. Não me permito perder um cliente. Se você o expulsasse, ele nunca tornaria a visitar o museu e induziria os amigos a acompanhá-lo a outros lugares de diversão em vez deste. Assim, como vê, eu só teria a perder. Mas ele me insultou, insistiu o guia. Exatamente, respondi. Mas se ele fosse o dono do museu e se você tivesse pago a ele pelo privilégio da visita e ele o tivesse insultado, haveria uma razão em seu ressentimento. Neste caso, porém, é ele que está pagando, enquanto eu recebo, e você deve, portanto, suportar os maus modos dele. Meu guia acabou concordando que, sem dúvida, essa era a melhor política, mas acrescentou que não recusaria um aumento de salário se fosse para esperar maus tratos dos clientes para promover meu negócio. Pratique a caridade. É claro que os homens devem ser caridosos, porque isso é um dever e um prazer. Mas, como questão de política, mesmo que você não possua um incentivo superior, perceberá que o homem liberal atrairá mais simpatia, ao passo que o mesquinho que não é caridoso será evitado. Salomão diz: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. É claro que a verdadeira caridade é aquela que se pratica de coração. O melhor tipo de caridade é ajudar aqueles que querem ajudar a si mesmos. A esmola promíscua, sem considerar o mérito do que recebe, é ruim em todos os sentidos. Mas com o discernimento certo, ajudando discretamente aqueles que se esforçam para superar as dificuldades, pratica-se o tipo de distribuição que acrescenta. E não se engane com a ideia que algumas pessoas praticam, ofertando uma oração em vez de uma batata e uma bênção em vez de um pão aos famintos. É mais fácil converter cristãos com estômago cheio do que vazio. Não fale em demasia. Algumas pessoas têm o péssimo hábito de revelar os segredos de seu negócio. Se ganham dinheiro, gostam de contar aos vizinhos como conseguiram. Nada se ganha com isso e, na grande maioria das vezes, se perde. Não diga nada a respeito de seus lucros, suas esperanças, suas expectativas, suas intenções. E isso se aplica tanto às conversas quanto às cartas. Goethe expressou-se através de seu personagem Mefistófeles. Nunca escreva uma carta nem destrua uma. Os homens de negócios devem escrever cartas, mas precisam tomar cuidado com o que colocam nelas. Se você estiver perdendo dinheiro, tome um cuidado especial e não diga isso, ou perderá sua reputação. Preserve sua integridade. Sua integridade é mais preciosa do que diamantes ou rubis. O velho avarento disse aos filhos: ganhem dinheiro, ganhem honestamente se puderem, mas ganhem dinheiro. Esse conselho não é apenas cruelmente maligno, mas é a própria essência da estupidez. É mais ou menos como dizer: se tiver dificuldade de ganhar dinheiro honestamente, poderá facilmente ganhá-lo desonestamente. Ganhe seja como for. Pobre idiota, não sabe que a coisa mais difícil na vida é ganhar dinheiro desonestamente. Não sabe que as prisões estão cheias de homens que tentaram seguir esse conselho. Não entende que nenhum homem pode ser desonesto sem ser logo descoberto e que, quando sua falta de princípios é descoberta, praticamente todos os caminhos para o sucesso fecham-se para ele para sempre. O público, muito adequadamente, evita todos aqueles cuja integridade é posta em dúvida. Não importa o quanto a pessoa seja educada, agradável e prestativa, ninguém se atreve a negociar com ela se desconfia que falseia os pesos e as medidas. A honestidade absoluta não só está na base de todo sucesso na vida, financeiramente, como também em todos os outros sentidos. A integridade incondicional de caráter tem um valor inestimável. Ela garante àquele que a possui uma paz e uma alegria que não se podem alcançar sem ela, que nenhuma quantia, nenhuma quantidade de casas e terras pode comprar. Um homem que seja conhecido como absolutamente honesto pode mesmo ser pobre, mas tem as bolsas de toda a comunidade à sua disposição, pois todos sabem que, se fizer a promessa de devolver o que tomar emprestado, nunca deixará de cumpri-la. Como uma mera questão de interesse, portanto, mesmo que não se tenha nenhum motivo superior para ser honesto, a máxima de Benjamin Franklin jamais deixará de ser verdadeira, aquela segundo a qual a honestidade é a melhor política.
Tornar-se rico nem sempre é o equivalente a fazer sucesso. Existem muitos pobres ricos, ao passo que existem muitas pessoas honestas e devotas que nunca possuíram tanto dinheiro quanto alguns ricos esbanjam em uma semana, mas que, não obstante, são realmente muito mais ricas e felizes do que qualquer um jamais poderá vir a ser se transgredir as leis superiores da existência. O amor desordenado pelo dinheiro, sem dúvida, pode ser e é a causa de todos os males, mas o dinheiro em si, quando usado adequadamente, não só é uma coisa útil para se ter em casa, mas beneficia seu possuidor com a bênção de aumentar o alcance da felicidade e da influência humanas. O desejo de riqueza é praticamente universal e ninguém pode dizer que não seja saudável, desde que seu possuidor aceite suas responsabilidades e use-o como um amigo da humanidade. A história do ganho do dinheiro, que é o comércio, é a história da civilização, e sempre que o comércio mais floresceu, igualmente a arte e a ciência produziram os frutos mais nobres. Na realidade, como regra geral, as pessoas que ganham dinheiro são as benfeitoras de nossa raça. Com elas, em grande medida, estamos em dívida por nossas instituições de aprendizado e de artes, nossas academias, faculdades e igrejas. Não existe argumento contra o desejo ou a posse de riquezas, para dizer que há às vezes pessoas avarentas que acumulam dinheiro apenas por acumular e que não têm aspiração superior a possuir tudo o que estiver a seu alcance. Assim como temos às vezes hipócritas na religião e demagogos na política, também existem, ocasionalmente, pessoas avaras entre os que ganham muito dinheiro. Essas, porém, são apenas exceções à regra geral. Mas quando num país como os Estados Unidos encontramos um flagelo ou um tropeço como uma pessoa avara, lembramo-nos com gratidão que neste país não temos leis de primogenitura e que no devido curso da natureza chegará o dia em que o pó acumulado será espalhado em benefício da humanidade. A todos os homens e mulheres, portanto, eu conscientemente digo que ganhem dinheiro honestamente, e não de outro modo, como disse com muita propriedade Shakespeare: quem não tem dinheiro, meios e contentamento, carece de 3 bons amigos. U-Book. Obrigado por escutar.